Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do canal. Hoje eu quero começar comentando com vocês sobre uma entrevista que o Bolsonaro deu referente aos atos do dia 8 de janeiro. Essa matéria que eu trago para vocês é da revista Cruzoé e Bolsonaro falou sobre os atos do dia 8 de janeiro, tratando eles como uma armadilha feita pela esquerda. Bolsonaro sobre os atos de 8 de janeiro, abre aspas, foi uma armadilha da esquerda. O ex-presidente disse que as invasões das sedes dos três poderes não configurariam um golpe de Estado. Quem vai dar golpe com velhinhos? E aí, essa narrativa que é esposada pela esquerda, ela tem muitos questionamentos sobre se isso seria um golpe. O próprio ministro da Defesa do Lula disse que não tem como ser um golpe sem armas, ou seja, que não era uma tentativa de golpe, era mais vandalismo mesmo, e enfim... isso aí também é, afirmado por vários juristas importantes, como o próprio Ives Gandra Martins e muitos outros juristas sérios dizem, olha, é um plano impossível. Se o exército não tinha o condão de estar do lado com essas pessoas com o uso de armas, não há que se caracterizar um golpe. E o Bolsonaro reforça aqui o argumento nessa entrevista. E eu achei interessante alguns pontos aqui da entrevista. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira que os atos de vandalismo dos prédios das sedes dos três poderes em 8 de janeiro foram uma armadilha da esquerda e não uma tentativa de golpe. Abre aspas para a fala do Bolsonaro. Nós temos a certeza de que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Infelizmente, não foi para frente a investigação. Nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. Então, a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável. Não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, pessoal bolsonarista, pessoas de direita, pessoal conservador. Nunca foi de fazer isso, afirmou em entrevista à CNN Brasil. Um ponto chama atenção. É uma história contada por um dos lados. Ou seja, toda a narrativa, toda a história é contada por um dos lados. O lado de quem está no poder hoje, que é contada pelo Supremo Tribunal Federal, que é contada também pelo governo Lula, mas o outro lado não foi ouvido da forma que deveria ser. Há questionamentos sobre os processos, sobre a legalidade dos processos, tudo isso é muito questionado. Enfim, a gente está acompanhando aqui cada detalhe dessa, vamos dizer assim, dessa nova etapa, que é esse evento que o Lula vai fazer. E aí, a gente tem que lembrar que as penas foram absurdas. O próprio Bolsonaro também criticou as penas impostas aos réus do 8 de janeiro. Nem traficante pega 17 anos de prisão. Também é outra crítica feita que torna-se um verdadeiro tribunal de exceção, ou seja, foi feita para punir porque são opositores políticos. A questão é política e não jurídica. É uma crítica que é feita por grande parte da oposição. E aí a gente não pode esquecer que o ministro Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, já disse que tem certeza absoluta que a culpa é do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem responsabilidade. E aí, conforme tinha anunciado até a primeira-dama, a Janja, existe um plano para prender o Bolsonaro. Como ela disse, se tudo der certo, o Bolsonaro acaba sendo preso. Só que essa narrativa não vai ser bem vista por grande parte da sociedade brasileira. E aí você precisa entender, quando eu digo parte da sociedade brasileira, não são só os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, são os isentões também. Agora, até aquele pessoal que não é radical da esquerda, ou melhor, que não é, alinhado ao petismo, que não é totalmente conivente com a campanha do Lula, esses também fazem questionamentos sobre tudo isso que está acontecendo, sobre a prisão do Bolsonaro. Ontem mesmo, o Bolsonaro fez uma postagem do líder do PCO, falando que o que acontece contra Bolsonaro é uma perseguição. Também, outras pessoas, inclusive até membros do MBL, já começam a tecer críticas agora. Olha, na época do Bolsonaro, a imprensa não tratava assim. Na época do Bolsonaro era diferente. Até alguns membros do MBL já tiveram a honradez de conhecer. Olha, peraí que está extrapolando os limites a uma nítida e uma clara perseguição política. Tem outra matéria também da CNN que diz o seguinte: o Bolsonaro pede a volta da normalidade institucional, mas diz que jamais passaria a faixa
para o presidente Lula. O Bolsonaro foi muito criticado e é muito criticado por não ter passado a faixa para o presidente Lula, não ter ido, entregue a faixa no momento certo, que talvez, se isso tivesse acontecido, os atos do dia 8 de janeiro não tivesse acontecido também. Então é uma crítica muito contundente feita ao ex-presidente Bolsonaro. Já a outra ala entende que não tem nada a ver isso, que os atos do dia 8 de janeiro iam acontecer porque a população estava em revolta, grande parte estava em revolta, e compra também a mesma tese do Bolsonaro aqui, de que haviam vários infiltrados. E há de se dizer que existiam muitos vídeos de pessoas tentando impedir que outros fizessem a depredação. Então isso aí a gente conseguiu acompanhar, teve vários vídeos que foram expostos também. Às vésperas do primeiro aniversário dos atos criminosos de 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro se disse convencido de ter tomado uma decisão correta ao não transmitir a faixa para o adversário Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou ter feito uma transição de governo com tranquilidade nunca vista no país. Em entrevista exclusiva à CNN, nesta sexta-feira, em sua casa em Angra dos Reis, Bolsonaro também rechaçou a tese de que os atos tinham o objetivo de um golpe de Estado. Ao ser perguntado se teme ser preso, Bolsonaro pediu moderação e volta da normalidade institucional, criticando o clima de insegurança no país. Abre aspas para a fala do Bolsonaro. Hoje em dia estamos em uma insegurança muito grande. Qualquer pessoa no Brasil hoje em dia pode ser presa. Qualquer pessoa. Quem é qualquer pessoa? Você até. Qual a acusação? Não interessa. Alguém achou que você está tentando contra o Estado Democrático de Direito? Respondeu. Porque tem palavra aqui que é proibido falar. Você não pode discutir urna eletrônica, não pode discutir vacina, você não pode falar. Tem que ter muito cuidado daquele projeto de lei que está no Congresso, que fala sobre censura, disse o ex-presidente sobre a PL das fake news. E aí ele conclui aqui, abre aspas, esse clima não é bom para o Brasil, e a gente espera que haja uma devida moderação por parte, em especial do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que baixe a temperatura e voltemos à normalidade. Esse clima belicoso que existe no momento, ou seja, a direita não pode fazer nada. É cassação de mandato, é inelegibilidade. O outro lado pode fazer absolutamente tudo. Olha o meu caso. Meu Deus do céu. Eu estou inelegível porque eu me reuni com embaixadores. E porque eu me reuni com embaixadores? Porque o ministro Edson Fachin se reuniu com os embaixadores. Ou seja, Bolsonaro faz questionamentos aqui, inclusive, sobre a sua inegibilidade. Estou errando aqui, mas faz parte, tá? E aí, esse é o discurso que grande parte da direita compra também. Porque realmente há uma normalidade jurídica, isso é inquestionável. Isso é inquestionável. E aqui eu estou fazendo uma análise como jurista. É inquestionável que há uma anormalidade. Você pode olhar sites como o Brasil 247, você pode olhar sites como a revista Fórum, você pode olhar a Globo News, a Daniela Lima mesmo falou, olha, é uma exceção mesmo, e essa exceção é para ter caráter pedagógico, para que os bolsonaristas entendam que não pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. Tá, tudo bem, a Daniela é só uma repórter, ela não tem obrigação de ter o conhecimento jurídico, mas não é assim que o direito brasileiro funciona, não cabe exceção da regra aqui no Brasil, quando o assunto é direito e garantia fundamental. Então, eu vejo com muita preocupação. Também, o diretor da PF deu uma manifestação. E aí, a gente está tendo muitos assuntos desencontrados sobre esse caso do 8 de janeiro. Um dos assuntos desencontrados foi o do Múcio, que está sendo atacado pela esquerda. O Múcio é o ministro da Defesa do Lula. Ele está sendo amplamente atacado pela esquerda porque ele deu a declaração de que não era golpe, que os militares não queriam golpe, que não foi um golpe. E isso aí quebra a narrativa que a esquerda está levantando, que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal narrou na entrevista que ele fez ao jornal O Globo. Já o diretor da PF também deu uma declaração à CNN. E aí eu achei interessante porque também parece que eles esqueceram de combinar as narrativas por completo. Porque aqui ele falou sobre os atos do dia 8 de janeiro e disse que eram evitáveis. Desde o ano anterior, diz o diretor-geral
da PF e a CNN. Eu vou colocar aqui o trecho do vídeo para vocês verem, mas ele foi um dos que tocaram na ferida falando, olha, era evitável. Poderia ter desmontado os acampamentos antes, poderia ter colocado mais armamento, ele tentou jogar a culpa principalmente na Polícia Militar do Distrito Federal, na PMDF, mas é inquestionável mostrar que também houve omissão por parte do governo federal, inclusive por parte das instituições de segurança do governo federal. E aí a gente lembra também, talvez, a fala mais sensata, que é do Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e que disse que não, os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, inquestionavelmente, foram atos graves. Foram, mas não se pode olvidar, ou seja, não se pode deixar de analisar que sim, tinha omissão por parte de todos, inclusive do governo federal. Mas vamos lá, assiste comigo aqui, é um vídeo de 1 minuto, onde você vai entender um pouco aqui e eu vou narrando aqui para vocês os pontos interessantes que eu quero levantar. Bora lá. Era evitável. Era evitável e evitável desde o ano anterior, onde em nenhum momento se poderia deixar esses criminosos se reunirem, mais ainda em frente a unidades militares. Vamos lá. Esse ponto é importante a gente comentar, porque o Múcio, ao dar a entrevista, ele falou no mesmo alinhamento que o diretor da PF, o Andrei Rodrigues. Só que o interessante é que o Múcio falou, tinha que ter retirado os acampamentos, mas isso era responsabilidade da Justiça. Por que o STF não agiu e não tirou os acampamentos da porta dos quartéis? Foi o que disse o Múcio e agora o Andrei, com toda certeza, está confirmando isso. Era evitável, tinha que tirar. A ordem devia vir do Judiciário, do STF, da Suprema Corte. Afinal, o Exército não poderia agir sem uma decisão judicial ali no caso, nem a Polícia Federal. Então, as instituições estão se blindando para defender de que a acusação possa cair sobre as instituições. O Exército se defende com o Múcio, a Polícia Federal se defende com a fala do Andrei. E onde se deveria ter no dia 8 de janeiro uma operação robusta, como, repito, reiteradas vezes a Polícia Militar do Distrito Federal já tinha feito. E nenhuma coisa nem outra foram feitas. E nós vimos episódios gravíssimos, que aqui citamos já, da depredação do dia 12, dia da diplomação do presidente Lula, do dia 24 com um caminhão com explosivos, enfim, várias ações que apontavam o que aconteceu. Ou seja, o dia 8 de janeiro sim era evitável. Havia uma garantia do secretário de Segurança na véspera de que haveria um aparato policial e que os manifestantes sequer passariam ali da linha da rodoviária, enfim, a catedral mais ou menos naquele trecho ali. E o que se viu foi exatamente ao contrário. Se viu a polícia escoltando os criminosos, uma posição de pouquíssimos policiais, inclusive uma irresponsabilidade, porque expuseram a vida daqueles profissionais em risco. O 8 de janeiro era... Pessoal, eu gosto sempre de analisar o ponto de vista dos internautas. Essa aqui é a publicação da CNN. E aí eu separei não, eu estou lendo os comentários literalmente em ordem aqui para vocês. A Lena Mar escreveu o seguinte, foram irresponsáveis? Não tinha ninguém fazendo a segurança do local? Cadê as filmagens? E aqui, fazendo a referência àquele ato que foi muito questionável do Flávio Dino de deixar as imagens do Ministério da Justiça desaparecerem. O Igor Júnior escreveu, golpe da esquerda. Dino nem reagiu. A Mariu Sapolidoro escreveu, quem era o presidente que não chamou a polícia? O Heitor Lopes. Uai, esse é mineiro, tá? Uai, soa. Por que não evitaram, então, logo no dia 1 de 2023, quando o desgoverno assumiu? Ou seja, mostra que mesmo as pessoas aqui estão vindo no site da CNN, onde essa matéria está sendo veiculada, para fazer os questionamentos sobre a atuação do governo federal. Se era evitável, por que não evitou? Esse é o ponto de discussão aqui, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo passou um pouquinho, né? No sábado, domingo, eu costumo fazer menor, mas não tem problema, não. Eu acho que deu pra gente tecer alguns comentários importantes sobre esse assunto aqui. Combinado? Grande abraço, fica com Deus e
Até o editorial das 9 horas. Vejo vocês daqui a pouco.